Ou Ainda- seja, tudo. Mano, Meu Deus, Baltazar! Meu Deus, Baltazar, não, esse não é o momento, Baltazar. Ele não era desse, ele não era de se comportar assim. Baltazar, você era o filho bom, Baltazar. Olá, sejam muito bem-vindos ao Patramada Criminal. Bem-vindos. E aí, galera? Como vocês estão? Todos bem? Tudo ótimo. Eu dormi essa tarde. Ai, você dormiu. Eu dormi. Eu estava muito cansada porque continuo com a garganta estourada. Daí eu deitei, ó. Eu e o George na cama capotamos. Bom, quem Roncamos. quer que esteja com o bonequinho de voodoo da Nath. Pare de apertar na garganta. Pare de espetar minha garganta. Já falei, espeta no pé que faz cosquinha, pelo menos eu dou risada, né? Agora, ficar espetando na garganta pra eu estar sempre com dor à base de chá de camomila e mel, fica complicado, né? Aliás, obrigada por todo mundo que tá mandando dicas de receitas caseiras para melhorar minha garganta. Eu vou testar algumas. Mas já vou dizer que eu não vou tomar chá de alho. Eu Que já fiz ela tomei. tomar chá de alho. Porque assim, eu falo pra minha avó que eu tô gripada, ela fala, toma chá de alho com limão. A Renata fala, Eu já toma falei. chá de alho com limão. Daí eu fui lá e tomei o chá de alho com limão. Eu fiquei pior. Fiquei pior Mas é depois do engraçado, porque chá de dessa alho. mesma. Porque, ó, eu tomei chá de alho quando você foi embora aqui, porque eu fiquei bem ruim também. Pra quem nos apoia, viu o vlog de viagem que a gente fez, é assim, é muito visível a diferença das nossas filmagens no começo da viagem e no fim da viagem. O É. nosso vídeo se despedindo, a nossa cara, a gente tá inchada, a gente tá sem voz, e as duas ficaram podres. Eu aqui e a Doente. Nath lá na Noruega. Aí na É. Noruega. E eu tomei chá de alho e eu melhorei muito mais rápido. Você tomou e só ficou com com amargura. Eu fiquei fedendo a alho. Eu Você ainda fede alho? falei, Isso é real. Isso é real. eu Você ainda fede alho, falei, eu mas vou fazer um passa. pouco mais forte pra ver se melhora, né? Pra ver se dá um tranco assim. Vou fazer mais forte. Daí tomei, transpirei, não sei o quê. No outro dia, eu falei, ai, nossa, melhorou. Daí, depois do meio-dia, enquanto eu tava no trabalho, assim, eu fui piorando, 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 fiquei tão Mas é que ruim. assim, tem que tomar, né, mais de uma. Tipo, se você acordou melhor, ele estava fazendo efeito, você tinha que ter tomado Mas eu mais. tomei mais. E daí eu fui piorando, piorando. Eu falei, eu vou Ah, parar de tomar essa coisa, porque não tá me fazendo bem. Eu só tô quase vomitando aqui, tomando é. esse Não, isso te dá negócio. ânsia, assim, não Nossa, dá. me dá uma ânsia É, horrível. Eu adoro alho, mas chá de alho não dá, gente. Não dá. E a minha avó falando assim: "Ai, não, você tem que tomar por uns 3, 5 dias". Daí eu falei: "Ah, normalmente sim. mas esse é o tempo do vírus mesmo. É que o alho ele Qualquer gripe tem. melhora em 3, 5 dias, dona Ledi". É, não, a sua não, né? Ah, a minha tá durando um mês, né. Então, é que o alho ele tem propriedade antibiótica, né? Então, se você tá com alguma coisa que vai além de um resfriado comum, tipo com vírus mesmo, ele ajuda a combater, ele meio que dá aquele help pro seu organismo, né? Mas você não precisa necessariamente tomar o chá, você pode só, tipo, quando você fazer uma canja, colocar o dente de alho inteiro, tipo, começa a canja refogando o alho no azeite e deixa o dente de alho inteiro enquanto você cozinha a Não, sopa. mas isso eu faço, eu coloco uma cabeça inteira de alho na sopa, né. Isso eu Isso, põe sempre assim, faz faço aquela com sopa. gripe ou sem gripe, eu adoro alho, mas o chá É de bom alho pra não dá. isso. É, Enfim. não dá, não tem problema. É. Mas muito obrigada por quem tá me receitando outras coisinhas, outras Mas assim, ó, mandinguinhas, porque algumas eu acho que funciona e eu vou tentar aqui. agora você pode dizer que você tentou e não deu certo, e pronto, segue o baile. Ah, segue o baile. Vamos de indústria farmacêutica mesmo. Big Pharma. Big Pharma. Big Yeah! Pharma. Ai, gente, é bom falar assim um pouco de groselha no início, porque hoje eu tenho um caso extremamente triste para te contar. Ai, meu Deus. Ah, ele é um caso de 2016. Hoje a gente vai falar da cantora Christina Grimmie. Você sabe quem ela é? O nome dela não me é estranho, mas eu não sei o que que ela fez. Se você me falar, talvez eu saiba. Então, a Christina Victoria Grimmie nasceu em 1994 em New Jersey.
E desde muito pequena ela era apaixonada por música e disse que a primeira canção que ela escreveu na vida dela foi por volta dos 5 anos de idade. Oh. Então ela já era muito, assim, ela já queria fazer música de qualquer forma, com a habilidade que ela tinha, ela já queria fazer música. Posso fazer só um parênteses pra contar um fun fact? Hum. Quando eu tinha 6 anos, minha mãe me deu um gravador e eu tentei fazer minha primeira transmissão de rádio clandestina com os meus amigos, porque eu queria ter tipo um Kruge. Eu também já tentei ter um crush, amiga, eu também já tentei fazer Olha, por isso. isso que a gente tá aqui! Eu também, eu ficava tentando, eu lembro que eu ficava revisando os meus CDs no meu programa de rádio. Daí eu ficava: "Esse daqui é o Millennial do Backstreet Boys", daí eu ficava mostrando o encarte, assim, no microfone, que era uma escova de cabelo, e ficava falando: "E, o Backstreet Boys nasceu em não sei o quê, não sei o quê, esse daqui é o Nick, esse daqui", e eu fazia toda a Oh. review, assim, fazia toda a review falando: "Os melhores tracks são os não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê", tal. E ficava: Oh, a "Esse gente daqui é o nasceu pra Britney ser Spears". pitaqueira. A gente Oh, nasceu pra isso daqui mesmo. ai, que bonitinho. Um dia a gente vai ter a nossa produtora ainda, relaxa, que vai acontecer. Ah, Estamos no mas tudo caminho. bem. Agora que eu tive esse momento, eu já sei que eu vou ficar mais triste ainda quando eu descobrir o que aconteceu com ela. Vai, mas é, é bem triste. Eh, em 1900 não, 1900, eu tô em 2009, aos 15 anos de idade, por recomendação de uma amiga, ela começou a postar vídeos aqui no YouTube, tocando Hum. piano e cantando covers de músicas populares. Tem ela fazendo, por exemplo, cover de Titanium, do David Guetta e da Cia, e é assim, de arrepiar. Ela tinha um talento, um vozeirão, e era tão bonito porque ela era essa menininha bem magrinha, bem emo, sabe? Já sei que caso é. Tá, tá, já sei quem é. E Ai, ela e tá. ela abria a boca e era aquele vozeirão, e era um talento e um carisma que Eu parece que lembro desses vídeos, transcendia. porque são vídeos que vocês já devem ter visto vídeos desse tipo na internet, que é aquele vídeo que sobe aquela pessoa bem magrinha, bem cute, assim, que você, olhando pra aquela pessoa, você não imagina que ela tem a voz que ela tem, e aí a Uhum. pessoa abre a boca, você faz, mano do céu, é Da onde esse tipo de. saiu? É. O primeiro vídeo dela foi uma música da Hannah Montana, o que só mostra o quão jovem ela era, É. né. E depois de lançar diversos vídeos mostrando seu talento na internet, a mãe e o padrasto da Selena Gomez entraram em contato com a Cristina e tornaram-se seus empresários. O padrasto da Selena Gomez, ele meio que faz, o nome dele é Brian, ele meio que faz todo o business, assim. A mãe dela ajuda a procurar novos talentos e também é parte do time, né, de produção dela, mas ele era empresário da Selena Gomez nessa época e virou empresário da Cristina. Em dezembro de 2010, o YouTube lançou uma competição que chamava My YouTube Competition, onde fãs podiam votar no seu cantor favorito se inscrevendo em seu canal. Então, eh, o YouTube fazia uma lista e era tipo: "Vote no seu ídolo favorito para ser o top do YouTube". E daí você se inscrevia no canal e cada inscrição era como se fosse um voto. E mesmo sem gravadora, a Christina competiu e ficou frente a frente de nomes como Rihanna e Justin Bieber. Meu Deus! E ela terminou em segundo lugar, ficando atrás apenas da Selena Gomez, que naquela época era gigantesca, né. Ela ainda é, mas naquela época todos os adolescentes eram loucos pela É, Selena é que eu Gomez. acho que hoje a Selena Gomez ela fez a transição de popstar pra magnata das comunicações, do cinema, né, do entretenimento, né, E da make-up, né, porque a linha de da make-up dela maquiagem. é extremamente é uma empresa bilionária hoje em dia. Sobre ter sido a segunda colocada no My YouTube Competition, a Christina falou: "Eu nunca pedi aos meus fãs para que se inscrevessem no meu canal antes da competição começar, mas tem sido incrível porque estou competindo com artistas já consagrados. Eu nunca imaginei que chegaria a essa posição".
Em 2011, ela cantou em um evento da Unicef e abriu para os Jonas Brothers e a Selena Gomez no Concert for Hope, um evento beneficente para crianças com câncer. Nesse ano, ela seguiu a Selena Gomez em turnê por 6 semanas, abrindo os shows dela da Selena and the Scene, como era chamada a banda da Selena na época. Ainda nesse ano, ela lançou seu primeiro EP chamado Find Me, que abriu no 35 a 35º, não é? É. Ah, eu fiquei meio assim. Faz muito tempo que eu não falo essa palavra, daí eu fiquei assim: "Será que eu tô falando certo?" Pensei em norueguês. É, faz muito tempo que eu não falo, assim, o número de posição em português, daí eu fiquei assim, hã, É 35º. e eu vi que eu escrevi em norueguês, porque eu coloquei um ponto ao invés da bolinha. Ah, Enfim. Ainda nesse ano, ela lançou seu primeiro EP chamado Find Me, que abriu no 35º lugar da Billboard 200, mas chegou ao segundo lugar no Overall Top Albums no iTunes e pô. no 11º da Top Digital Albums da Billboard. E assim, ela alcançou seu primeiro 1 milhão de inscritos no YouTube, inscritos que mais tarde chegariam, né, ao longo da carreira dela, chegariam até 4 milhões, o que não é algo pequeno em tão pouco tempo. Em 2012, ela se mudou para Los Angeles e assinou contrato com a Creative Artists Agency. E iniciou uma web series chamada Power Up with Christina Grimmie na Disney.com. Em 2013, ela lançou seu primeiro álbum chamado With Love, que atingiu 11 milhões de streams só no Spotify. E novamente ela abriu os shows da nova turnê da Selena Gomez. Nossa, gente, ela estava assim com é, exatamente, ela era uma estrela em ascensão, né. Tipo, a carreira Total. dela estava naquele momento que, assim, eh, você tá dando os primeiro pulinho pra decolar, sabe, você dá um pulinho, dá um pulinho, você tá na Pulinho de cada vez, um tijolinho de cada vez, mas ela estava já tendo o reconhecimento que muitos artistas que já eram consagrados e assinados com grandes gravadoras tinham. Ela já tinha esse reconhecimento do público. Apesar de não ter os números desses artistas, o reconhecimento e o respeito já estava ali. nossa, assim mesmo, tipo, parando pra pensar, né, 1 milhão de inscritos no YouTube, ainda mais você tendo começado, tipo, totalmente independente, é muita coisa. Isso foi em, tipo, 3 anos, né? Já em 2014, ela atingiu fama nacional e internacional ao participar da sexta temporada do The Voice. Ela estreou cantando Wrecking Ball da Miley Cyrus e os 4 coaches, que eram o Usher, a Shakira, o Adam Levine e o Blake Shelton, viraram as cadeiras para assisti-la. O Usher foi o primeiro, ela começou a cantar, o Usher já pá, virou a cadeira, e quando ela estava terminando, quando ela chegou assim no refrão da música, ele levantou e começou a aplaudir em pé. Ele Ah. estava fascinado com ela. O único que demorou mais pra virar a cadeira foi o Blake Shelton, mas na hora que ela soltou aquele vozeirão de Wrecking Ball, ele O já refrão. virou o refrão, ele já virou a cadeira, ele falou: "É isso, é ela". Ela virou integrante com o time do Adam. Então eles tiveram uma relação muito próxima durante a temporada, porque ela virou meio que a protegê dele, assim, ele adorava ela, ele achava ela sensacional. Ela terminou em terceiro lugar naquela temporada, mas mesmo antes dos resultados saírem, tanto o Adam Levine quanto o Lil Wayne, com quem ela já tinha trabalhado, disseram que eles queriam assinar a Christina para suas Hum. respectivas gravadoras. Ela acabou, Olha, o que, tipo, disputada. disputada. Ela acabou indo com uma terceira gravadora, o que pode ter sido um erro, porque essa gravadora dispensou ela meses depois, Não antes de creio. lançar um álbum, mas mesmo assim ela continuou trabalhando e brilhando, e em 2015 ganhou a competição iHeartRadio Macy's Rising Star Contest, que garantiu a ela o show de abertura no iHeartRadio Music Festival. O que também, gente, não é um feito pequeno para uma menina que acabou de começar a carreira. Em 2016, ela lançou mais um EP chamado Side A
e prometeu aos fãs que um novo EP chamado Side B chegaria até o final daquele ano. Ela, no entanto, nunca viria a cumprir essa promessa, Hum. porque, como o nome desse podcast é Pátria Amada Criminal, não é de se espantar que algo tenha dado muito errado. Ah. Em junho de 2016, a Christina fez uma performance com a banda Before You Exit, no Plaza Live em Orlando, na Flórida. A performance foi super, correu super bem e terminou por volta das 22 horas. E de lá ela seguiu do palco, ela já foi para uma outra parte do local, onde eles estavam vendendo merchandising e tinha uma fila de fãs que estavam aguardando ela para um meet and greet. Ela conversou com os fãs, deu autógrafos, tirou selfies, até que por volta das 22h24 da noite, às 10h24 da noite, chegou a vez de cumprimentar um homem de 27 anos chamado Kevin James Loibl. Quando a Cristina viu Kevin se aproximar, ela abriu os braços para dar um abraço no homem que ela acreditava ser um fã. O Kevin, no entanto, ao invés de abraçá-la, puxou uma arma e atirou nela 3 vezes a queima-roupa. Meu, não tem segurança nesses lugares? Vamos Tipo, que falar revista disso. tá, que revistas porque Vamos falar disso. tá. O irmão da Cristina, o Marcos, ele pulou da mesa de merchan e ele atacou, ele correu em direção ao Kevin para atacá-lo mesmo. Ele atacou, ele brigou, lutou com o Kevin, mas o Kevin conseguiu se desvencilhar. Ele então se encostou em uma parede, sacou uma segunda pistola e atirou contra a própria cabeça. Ele foi mais tarde declarado morto no local. A Christina, que foi atingida com um tiro na cabeça e 2 tiros no peito, chegou a ser levada para o hospital Orlando Regional Medical Center, mas foi declarada morta antes das 11 horas da noite. O show acabou às 10. Ela encontrou esse homem às 10h24. Antes das 11 ela tinha sido declarada morta. Foi 1 hora na vida dela que mudou completamente tudo. Até quando, né? Em 1 hora a vida dela mudou completamente, assim, foi de estrela em ascensão, um talento, um brilho no mundo para absolutamente nada. Uma morte extremamente prematura. Ela foi enterrada no dia 16 de junho no Berlin Cemetery e o coach dela no The Voice, o Adam Levine, ajudou a família a arcar com os custos do funeral. Centenas de pessoas atenderam um memorial público dedicado a ela no dia seguinte. A investigação revelou que, apesar de a segurança do local ter revistado bolsas e mochilas do público, as pessoas em si não foram revistadas. Também não havia detectores de metal no local. E testemunhas afirmaram que a segurança em geral, estava mais preocupada em barrar pessoas entrando com comida e bebida do que propriamente com a segurança das pessoas. Assim, É um evento desse tamanho, quando você envolve, ainda mais quando envolve, tipo, estrela adolescente da música ou jovem adulto, que tem um monte de fã esquisito, você tem que ter atenção redobrada. Eu sei que é fácil falar isso depois que já aconteceu, né. em hindsight, mas é tipo, Mas, eles é que a revistaram gente bolsas e mochilas para saber que ninguém estava entrando com comida e bebida para garantir que eles iam comer e beber no local. Mas eles não revistaram as pessoas para ver se elas estavam entrando com armas no local. e é bizarro, porque, assim, existe tanto stalker louco de celebridade que a gente tem uma série sobre isso, sabe, não é uma coisa que, assim, nunca acontece, sempre tem stalker louco. Uhum. É um negócio e, tipo, num país em que você pode andar armado com relativa facilidade, né, é um negócio que, assim, Por que não n reforçar a segurança? Por que não na ter detectores de metal em um é. lugar desse? Eu quero acreditar, porque também, né, faz mais de 10 anos, né, eu imagino que hoje não seria assim, né.
Mas ao mesmo tempo também é triste pensar que esse é o mundo em que a gente vive, né. Ah, É especialmente porque muito naquela época a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas naquela época já tiroteio já não era uma coisa rara nos Estados é. Unidos. A polícia afirmou que o Kevin havia demonstrado uma paixão doentia pela Christina e tentado se tornar fisicamente mais atraente para ela por meio de perda de peso, transplantes capilares, clareamento dental e cirurgia ocular. O único amigo do Kevin alegou saber da obsessão dele pela cantora, mas não da extensão dessa obsessão. Seus colegas de trabalho afirmaram o mesmo, dizendo que ele ficava bravo e na defensiva quando questionado sobre sua obsessão pela cantora. A família Loibl, no entanto, disse que não sabia dessa obsessão e disse que nunca tinha ouvido ele falar da cantora. Eles também não sabiam que o Kevin tinha armas ou que tinha planos de viajar para Orlando para cometer o crime. O Kevin é de St. Petersburg, que é tipo a 120 milhas de Orlando. Ele viajou para cometer o crime. Vale ressaltar aqui que o Kevin não tinha um diagnóstico ou um histórico de doenças mentais. Ele nunca havia sido preso, mas tinha um histórico de pequenos problemas com a lei. Segundo o banco de dados da polícia, ele constava no sistema policial, mas por infrações menores, como pequenos furtos e um incidente de agressão leve, da qual ele foi vítima em um acidente de carro em 2008. Então foi tipo road rage, ele bateu o carro e eles tretaram. De qualquer forma, ele já estava no radar da polícia, ele já Ele tinha estava no uma banco de ficha dados. criminal. É, Hã. ele estava no banco de dados. Ele também chegou a ser suspeito de agressão qualificada, mas nenhuma acusação foi formalizada depois que a suposta vítima disse não se lembrar do incidente e se tornou pouco cooperativa. Então talvez ele tenha ainda um terceiro Ameaçado. ele ainda tem um terceiro crime, né, que é agressão qualificada, daí já começa a a ser algo mais sério. Mesmo assim, o Kevin adquiriu as armas utilizadas naquele dia de forma completamente legal, o que mais uma vez levantou o debate sobre o controle de armas de fogo nos Estados Unidos. A revista Billboard publicou uma carta aberta defendendo o controle de armas de fogo, mencionando o assassinato da Christina e o massacre na boate Pulse, que aconteceu apenas 30 horas após a morte dela e deixou 49 feridos. Não, Gente, eu não mortos. tinha ideia do timing. Eu O Pulse, conhecia eu conheço esses 2 casos muito por cima, eu não conhecia esses detalhes que você trouxe hoje, mas eu não tinha ideia da cronologia, que era tão 30 horas depois, alguém entrou na nossa. Pulse, atirou em todo mundo e deixou 49 mortos. Isso é uma coisa que acontece. O problema, assim, é que as pessoas. Nos Estados Unidos, eles têm direito ao porte de armas, o que até aí tudo bem, é um direito constitucional. Só que eles são contra você verificar a ficha policial da pessoa, você verificar o histórico mental da pessoa, você verificar qualquer coisa. Então você pode comprar em alguns supermercados como o Walmart, você pode comprar armas. Em shows e feiras de armas, você sequer precisa de uma identidade para comprar uma arma. Então, a venda de armas é para todo mundo. E essas armas não são apenas armas de fogo, são às vezes rifles de precisão militar. Então você compra uma arma que não é para você matar um cervo na floresta, é uma arma que mata diversas pessoas em poucos minutos. Hã. Esse é o Eu problema dos é. Estados Unidos, porque se você for pensar, o Canadá é um país que tem armas saindo pelas orelhas. Só que eles não têm rifle de precisão militar entrando em todos os lugares da É, não, sociedade. e o Canadá, ele é muito restritivo, tanto em relação a quem pode ter arma, até em relação a quem entra no país. Se você tem qualquer misdemeanor, você não pode nem ser turista, sabia? Na Noruega você também pode carregar armas, principalmente para caça, o que é um esporte que é bastante comum aqui. E só que eu, por exemplo, eu nunca tive nenhum problema com a polícia. Com o meu histórico de depressão, eu acho que seria difícil eles me darem uma arma.
Porque, estatisticamente falando, se você tem uma arma em casa, é muito mais estatisticamente falando, é muito mais provável que você se machuque ou machuque a sua família, do que Sim. você, defenda a sua casa de um invasor. A Irlanda não pode ter armas por motivos óbvios. É. O irlandês não pode, a Irlanda não pode nem o pra vocês terem uma ideia, nem exército a Irlanda pode ter, aqui os militares só podem servir em missão de paz da ONU. Então no Pois é. momento todo mundo todos os e não tem muita gente, tá, é bem pouco. É por conta do tratado de paz, né, que a Irlanda fez, a guerra civil aqui acabou faz muito pouco tempo, Hum. então ninguém pode ter, é isso, essa é a vida, esse é o Às rolê. vezes é pra melhor. Eu acho que talvez, Não não tá sei, tá errado, mas gente? não tá certo, mas às vezes também não tá errado. Vamos ver. Sei eu não vou nem entrar na questão se tá É. certo ou não. Eu não sei, talvez, não tenho certeza, tá, gente, porque eu sei que a Irlanda e é uma co eu tenho muito problema com isso, mas aqui a caça à raposa ainda é permitida. Então eu acredito que durante a temporada alguns tipos de arma de caça você possa ter e talvez quem É o fazendeiro possa tipo ter, de mas armamento que você também vende, né, nos Estados Unidos você ah, pode mas eu acho que você tem que tirar uma licença de caça, eu acho que tem toda tem uma licença de eu não caça. eu não tenho nem ideia, tá, gente, então, assim, é um assunto que realmente não eu já fiz aula de tiro, já tirei uma vez em São Paulo ainda, e eu achei, sei lá, foi uma energia tão pesada. Eu Eu fui fiz com uma também uma aula, eu gostei bastante, mas ai, eu eu, não por gostei não. motivos óbvios, não teria uma arma em casa, né, porque eu no alto da minha depressão é melhor eu não ter absolutamente nada em casa. Eu não sei, quando eu fui atirar, eu tive muito toda vez que eu ia apertar o gatilho, me dava uma mini crise de ansiedade, porque eu pensava: "Gente, se eu fiz alguma coisa errada? E se eu não segurar direito e bater na minha clavícula e eu quebrar o osso? E se a bala for para o lado errado? E se o tiro sair pela culatra? Se a expressão existe, existe um motivo". E aí terminou, eu fui com um grupo de gente. Inclusive tem uma ouvinte nossa, uma apoiadora nossa que foi comigo, minha amiga, você vai saber quem é. E aí a gente saindo, e aí a gente olhou uma pra outra, tipo: "Pesado, né". É, aí eu não e foi isso, e eu não quis Eu mais. fiz uma aula, eu achei que foi tudo bem, mas eu era bem ruim, gente. Eu não acertei nada direito. Eu falei: "Eu acertei o negócio", eles te dão uma folha, né, tipo uma folha de papel pardo que tem um Hum. boneco, assim. Eu acertei o boneco, mas ele tá parado, né, o homem-folha É, tá ali, se eu é fosse fácil. defender a minha casa, era mais fácil eu quebrar uma janela do que defender a minha casa, então de qualquer forma, gente, voltando pra Christina, a família da Christina chegou a entrar com uma ação legal contra os organizadores do evento naquela noite, mas depois de muitas indas e vindas, eles acabaram retirando o processo em 2019. O processo foi arquivado não foi arquivado, ele foi, registrado, daí tinha algumas, coisas que não estavam corretas, eles retiraram, eh, colocaram de novo a ação, daí ficou naquela coisa: "Ah, mas como é que você vai provar que isso foi coisa da do não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê", e daí foi tantas indas e vindas, tantas coisas, assim, técnicas que eles tinham que se adaptar e tentar provar coisas que não dava para provar, que eles simplesmente retiraram o processo. A morte da Christina foi lamentada por diversos artistas que a homenagearam nas redes sociais. Uma das pessoas famosas que mais sentiram a perda foi o próprio Adam Levine, que durante o The Voice foi o coach dela, como eu falei, tinha formado uma amizade muito próxima com ela e com a família dela. Artistas como a Selena Gomez e o Justin Bieber dedicaram músicas a ela durante as apresentações. Tem um vídeo marcante do Justin, ele deita no chão do palco e começa a chorar enquanto ele canta para ela. Alguns de seus trabalhos foram liberados após a sua morte. Segundo os pais dela, isso era uma forma de honrar a carreira da filha, já que ela vinha trabalhando nessas músicas pelos últimos 2 anos de sua vida. Mas não foram apenas músicas que foram lançadas. Entre os trabalhos lançados após a sua morte estavam o filme The Matchbreaker, que marcava sua estreia como atriz. Ela morreu em junho e o filme foi lançado em outubro. Ainda em 2016, ela recebeu o Teen Choice Award por Choice Web Star.
algo que ofendeu os fãs, já que apesar de ter utilizado seu nome para promover o show, eles praticamente não mencionam a Christina durante a cerimônia. Cerca de um ano depois de sua morte, a família da Christina abriu uma fundação em seu nome. Segundo o site da fundação, a Fundação Christina Grimmie existe para apoiar famílias que perderam um ente querido devido à violência por armas de fogo. A fundação oferece serviços concretos para ajudar as famílias que enfrentam essa dificuldade, para que possam concentrar suas energias na recuperação em vez de se preocuparem com as finanças ou tarefas domésticas. Uma das maiores responsabilidades que podemos assumir e exigir dos outros é cuidar de famílias que se sentem sobrecarregadas pelo fardo da dor e do luto. Ainda segundo o site da fundação, mais de 11 mil mortes foram causadas por armas de fogo em 2016, e jovens americanos entre 15 e 24 anos são 49 vezes mais propensos a morrer por arma de fogo do que jovens em outros países ricos. E essa é a trágica história de Christina Grimmie. Nossa, ela é absurdamente parecida com a história do Dimebag Darrell, né. Uhum, Tipo, os autores das mortes os assassinos eram pessoas obcecadas, uhum. que ao mesmo tempo não tinham nenhuma relação com os artistas, que atacaram eles, tipo, a queima-roupa num ambiente público sem motivo, sem tipo, sem nada, assim, sem É, o motivo do Kevin era: "Se eu não posso obsessão, tipo, ter, hã, ninguém mais vai ter. Ela não vai ser minha, ela não vai ser mais de mais hum, ninguém". Que nossa, não é um motivo, infelizmente não é um motivo raro. É um motivo que a gente vê bem frequente em casos de hum. feminicídio. Até quando, né? Pois é. E é isso, gente, é isso que eu tenho pra hoje. É uma história, tipo, muito triste, nossa, um É negócio que muito assim, triste. porque, ele acabou com o futuro, tipo, ele acabou a gente não sabe, vai saber onde ela ia estar hoje. Uhum. Eu vi muito o canal dela no YouTube, eu ouvi muito os covers que ela fazia. Eu acho que ela seria muito grande hoje. E ela estava no caminho para isso, mas eu acho que além disso, independentemente da carreira dela, ou da beleza dela, ou do sucesso, do talento dela, era uma pessoa que era luz no mundo, que todo mundo gostava, era uma pessoa simpática, uma pessoa querida, uma pessoa que amava a família dela, que foi tirada da família dela, que foi tirada do mundo por absolutamente nada. Era uma pessoa que era luz e que foi apagada por uma pessoa que não tinha luz própria. Independentemente de qualquer talento, ou de qualquer carreira, de qualquer beleza, era uma pessoa. Era É. um ser humano que a família dela não tem mais. E é um futuro que foi roubado, porque Ah, são anos, tipo, experiências que essa pessoa nunca vai ter. Tipo, essa pessoa exato. foi Exato. O Marcus foi considerado o herói naquela noite, né? Porque ele real, ele estava vendendo merch, estava vendendo camiseta dela. Ele era o tour manager dela. Ele que organizava as turnês dela, os shows dela. Ele pulou e ele correu em direção ao cara com uma arma. Porque ele estava com medo de que o cara fosse atacar outras pessoas. Ele se é, jogou, ele arriscou a própria vida pra fazer. E ele, mano, ele brigou com o cara. O cara armado, ele se é que também atracando com o você cara. vê, eu acho que nossa, eu não co na situação dele, eu acho que eu não tinha nem visto a arma, eu acho que o meu foco ia ser, tipo, destruir essa pessoa Ah, com as minhas próprias mãos, sabe, é uma fúria que eu não consigo imaginar, assim. eu também É não. um Eu também não. Não consigo imaginar. É muita dor. É muita dor para um irmão ter que ver isso. é. Um negócio que, assim, ninguém deveria passar por isso, tipo, nunca. Um Não, negócio que eu não sei se você se recupera de uma coisa assim. ah, eu não sei como. É, não sei também não. É isso, gente. Oh. E com essa, a gente espera que a sua semana melhore depois desse episódio, que começou triste, mas eu espero que sua semana seja melhor daqui pra frente.
Gente, aliás, muito obrigada a todo mundo que tá entrando nas nossas lives, nos nossos happy hours. Esse mês, né, o próximo, eu acredito que por uma questão de agenda, por minha causa mesmo, tá, porque eu tô cheia de coisa nas próximas semanas, a gente vai fazer mais ou menos no meio de fevereiro, a gente tá tentando fazer dia 13, então já deixa meio que pré-marcado. Uhum. A partir de fevereiro a gente já começa a fazer 2 sextas-feiras por mês. É, gente, é porque a gente teve a ideia do happy hour agora em janeiro, e daí a Renata Já estava com umas viagens já estava marcadas, com é. viagens marcada, com compromissos marcados. Mas agora, a partir do dia 13 de fevereiro, acho que a gente entra no dia 13 de fevereiro, e daí depois, fica 2 sexta-feiras por mês, Sim. todos os meses fica já agendado o happy hour do Pátria Amada. Isso acontece na sexta-feira, às 18 horas do Brasil, então dá tempo de você chegar em casa, relaxar e abrir aquela cervejinha pra vir aqui falar com a gente e ouvir E é. historinhas, fofocas E e crimes. se você tiver alguma sugestão de tema, alguma coisa que vocês queiram que a gente cubra nesses happy hours, manda naquele formulário, gente. Aqui na descrição desse vídeo tem um link que tá escrito aqui: "Link para as histórias de vocês". Clica lá, manda que quem sabe a gente não conta a sua história ao vivo. A gente gosta Exatamente. de uma fofoca, uma confissão Amamos uma também, fofoca, gente, amamos dar confissão. conselho. Sim. Então e é totalmente anônimo, gente, lembrando que a gente nunca fica sabendo quem mandou. Então Mas se você quiser que a gente fale que é você, pode falar também, aí você avisa na mensagem, né, você manda: "Olha, fiz isso aqui, tenho muito orgulho, quero que você fale meu nome". Não tem problema não tem nenhum, problema, aí mas o formulário é completamente anônimo, a gente não é, fica sabendo, a gente não recebe seu e-mail, não recebe nada. seu arroba, nada, É, a nada, gente não nada. sabe nem de que país saiu, você pode estar em qualquer lugar do mundo, não saberemos. Pois é. Então já entre e participa e fica ligado até o próximo happy hour do Pátria. E beijos. Tchau.